3, 2, 1. Pessoal, 3, 2, 1. Muito boa noite para você que está ligado aqui no canal da Mix Esportes. Agora são exatamente 20 horas mais 5 minutos. Sejam todos bem-vindos ao Radar Olímpico desta segunda-feira. Obrigado demais pelo carinho da sua sintonia, pelo carinho da sua audiência. Lembrando que o Radar Olímpico é o programa que te coloca a par de tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos aí. Analisando tudo o que acontece com os nossos atletas, com os nossos guerreiros, rumo a Paris 2024. Obrigado demais pelo carinho da sua sintonia, obrigado demais pelo carinho da sua audiência. Aquele ritual, já pedindo para que você deixe o dedo no like, compartilhe, manda para os seus grupos de WhatsApp, de Facebook. O projeto Mix Esportes TV aqui no YouTube está começando agora, então precisa muito do seu apoio e não custa absolutamente nada. Também peço para que você siga a Mix Esportes nas redes sociais, @mixesportes.pro. Tudo o que você precisa saber do mundo esportivo até Paris 2024, você encontra na Mix Esportes, a agência que aproxima o atleta do seu sucesso. Então, obrigado demais pelo carinho da sintonia, obrigado pela audiência também lá no Instagram. Estamos ao vivo também no YouTube, no Facebook do Radar Olímpico e no Facebook da Mix Esportes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vem com a gente para essa noite de comentários aqui esportivos sobre as Olimpíadas. Lembrando também que o Radar Olímpico é um produto ofertado pela Mix Studio. Você que deseja tirar o seu projeto do papel, né? O seu podcast, o seu programa, contate a Mix Studio lá, a Mix Studio Oficial no Instagram, profissionais de excelentíssima qualidade para te atender. Obrigado a todos pelo carinho da sintonia. Hoje a gente vai falar de muita coisa legal. Teve a vitória do Brasil. Que sufoco, hein? Precisa daquilo? Que sufoco o Brasil ontem para vencer a Itália. A Itália, que para mim é a maior rival do Brasil no vôlei masculino. No vôlei só dá para ganhar de 3 a alguma coisa, então nós só ganhamos de 3-2 da equipe da Itália, mas olha, teve um set que foi 25-13, a 15, aquele momento eu dei uma surtada em frente da televisão, né, dei aquela cornetada no nosso treinador, ele saiu, mas não foi por causa da minha corneta, ele saiu por conta de problemas pessoais também. A gente vai falar também sobre a saída do técnico Renan Dalzotto, que dá para dizer que teve uma passagem um pouco apagada pela seleção brasileira. E é difícil substituir o Bernardinho. A gente fala no futebol isso bastante, assim como vai ter dificuldade para substituir o Abel Ferreira, como ninguém consegue substituir o Jorge Jesus no Flamengo, substituir o Bernardinho está mais ou menos nesse nível. Vamos falar também da nossa garota de ouro, a Rebeca Andrade, que venceu, teve 5 medalhas no Mundial de Ginástica. Fantástica a participação dela, se igualou ao César Cielo em 2009, quando ele ganhou 5 medalhas de ouro também, 5 medalhas, aliás, no Mundial de natação. Inclusive, lembrando que natação tem até mais provas para se disputar, então o feito da Rebeca é bastante importante. A Simone Biles até passou para ela a coroa de rainha do esporte no mundo. Obrigado demais pelo carinho da sua sintonia. A gente vai falar também um pouco sobre o projeto do Diego Hipólito, que está transformando vidas. A Ângela esteve lá essa semana, vai contar tudo o que aconteceu lá para a gente. E a gente vai fazer a brincadeira. Qual é o maior momento do Brasil nas Olimpíadas? Eu tenho uma tara pela seleção de 2008 do Brasil de vôlei. Para mim sempre é o primeiro, mas tem várias opções aqui. A gente vai votar, vai brincar, vai discutir um pouquinho. Estamos juntos até às 9 da noite. Você com a gente aqui no Radar Olímpico. Já se inscreveu? Preciso de 100 inscritos hoje. Vamos embora? Estamos começando. Vamos para 100 inscritos no nosso YouTube. 94, precisamos de mais 6. Então, taca o dedo aí na inscrição, vem com a gente. Estou hoje com Ângela Moraes novamente. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda ao Radar Olímpico desta segunda-feira. Boa noite, Hugo. Boa noite, Rafa, que aqui está com a gente também, né, para os comentários dessa semana que se passou e que foi, assim, fantástico. Muita emoção lá no ginásio, muita emoção com as meninas, uma apresentação, assim, extraordinária da ginástica. Estive ali tanto com o Diego Hipólito, como a Dani, como ali no Maracanãzinho, né, vendo jogos. Então, assim, foi uma semana, assim, maravilhosa. Então, vamos bater esse papo, comentar, deixa o seu comentário aí também, para a gente poder discutir aí um pouco mais do que foi essa semana. Muito bem, essa é a Ângela Moraes com a gente, hoje também com a gente, ele que é comentarista da equipe na Marca da Cal no Facebook, aliás, líder de audiência ontem no Clássico Santos e Palmeiras, obrigado pelo carinho da sintonia. Rafa Oliveira, que gosta muito de esportes olímpicos, gosta dos esportes mais radicais, tipo
futebol americano, torce pro Philadelphia. Boa noite, Rafa. Boa noite, Hugo. Boa noite pra Ângela. Boa noite pra você também que está aí nos assistindo. Pois é, né, Hugo? A gente é meio doido, curte essas coisas assim, esses esportes que não são tão conhecidos. Você falou de futebol americano obviamente não faz parte das Olimpíadas, mas quem sabe um dia vai fazer parte também aí do hall dos esportes olímpicos, mas como a Angela falou aqui, a gente acompanhou um pouco do que foi o vôlei, o sufoco, como você disse aí, mas o time da Itália é um time encardido, um time bom, desde os primórdios aí do voleibol. A Itália vem dando trabalho para o Brasil e dessa vez não foi diferente. Vi um pouco da ginástica também, vi a dobradinha, né, que a Rebeca e a Flavinha fizeram na parte do solo. A Rebeca é um fenômeno, né, do Brasil, ela se destaca, e pior que ela se destaca em todas as modalidades ali, não é só geralmente quando você vê um brasileiro, ele é bom em tal coisa, tipo o Arthur Zanetti, que era bom na argola. A Daniela Hipólito era boa no solo, a Daniela dos Santos era boa no solo. A Rebeca, ela consegue fazer todas essas funções ali no solo. E a equipe do Brasil como um todo também, que acabou ganhando medalha de prata também na Copur Equipe, é uma grande esperança aí do Brasil nos Jogos de Paris, Hugo. A gente vai falar um pouquinho sobre todos esses assuntos aí. Muito bem, esse Rafael Oliveira que está com a gente, ó, tem uma enquete lá no nosso YouTube. Paris 2024 será a melhor participação do Brasil em Jogos Olímpicos? Sim, 86%, talvez 14%. A galera está aqui. Ângela, você acha que vai ser a melhor participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, pela sua perspectiva? Para mim, eu sempre coloco tudo depende. Depende, tem um longo caminho pela frente, né, Rafa? Eu acho que é assim, meio precoce a gente achar, a gente sempre torce para isso, né, Hugo? Sem dúvida nenhuma. A gente torce para que o Brasil realmente faça a diferença cada vez mais nesse campeonato tão concorrido, disputado. O próprio atleta em si, né, busca muito poder estar ali, podendo participar de umas Olimpíadas. A gente teve aí alguns momentos em relação ao vôlei, né, outros em relação à ginástica, que trouxe assim, um encanto, né? A gente vê na apresentação da Rebeca, da Flávia também, que foi assim, eu vi a apresentação dela de solo. Então, como esses esportes estão aparecendo e ganhando bastante destaque aí no Mundial, de repente no pré-olímpico, a gente espera que o Brasil realmente faça assim, de forma esplêndida, né, a participação nas Olimpíadas 2024. Não sei se dá para comparar com Tóquio, Rafa Oliveira, porque teve a questão da Olimpíada, a Olimpíada foi adiada. Eu vi alguém falando uma bobagem outro dia na internet, que a internet também tem disso, né? Além de outras coisas, uma bobagem absurda. Alguém falou, mas o Brasil, na verdade, teve 5 anos de 2016 até 2000. Teve a pandemia. Não sei se vocês moram no planeta Terra, mas teve a pandemia. Nesse 1 ano não deu para fazer muita coisa. Os atletas malemar ficaram vivos em alguns lugares do mundo para poder competir nas Olimpíadas. Então, assim, só para deixar claro, porque tem muita gente que escreve bobagem. Tóquio foi um fracasso com 1 ano a mais de preparação. Foi isso que eu li de alguém que se diz jornalista. Daquele Threads lá, que agora é concorrer do Twitter, nem vai para frente. Olha, que a gente tem... o Brasil teve 1 ano a mais em Tóquio e não conseguiu um resultado melhor. Imagine agora com 1 ano a menos. Teve a pandemia, não sei se você morava aqui no planeta Terra, nessa galáxia aqui, alguma coisa do tipo. Então, Rafa Oliveira, tirando esse ponto, né, da preparação com 1 ano a menos, eu vejo, não sei se você vê dessa forma, eu vejo que cada vez o Brasil evolui. É que não necessariamente essa evolução é vista nas medalhas, porque não se compete a Olimpíada sozinho, né? Os outros estão evoluindo também. Mas, por exemplo, a gente teve um grande... Nos esportes que estão acontecendo de novidade, por exemplo, o skate, o Brasil arrebentou na última Olimpíada. Pois é, Hugo, eu acho que é um processo, né? A gente está vendo cada vez mais esses atletas aí, atletas de categorias que a gente não vê muito, como você falou, do próprio skate. No surf também tem o Mineirinho, exatamente, tem o Gabriel Medina, tem o Felipe, que agora é bicampeão mundial. Essas categorias que não são tão acostumadas, o Brasil parece que é só futebol, né, Hugo? Parece que o Brasil é movido a futebol. E não, nós temos outros esportes. Como você bem disse aí, esse ciclo, sim, ele acaba sendo prejudicado porque ele é encurtado, não é que nem o outro, como você bem mencionou aí, que tivemos 1 ano parado praticamente. E um outro ponto, Hugo, nas Olimpíadas do Japão, é que assim, o brasileiro ele é muito movido à torcida.
ele é muito movido a calor humano, ele é muito movido a superação. Em Tóquio não tinha torcida, né? Então, dá também um outro aspecto aí para o elenco brasileiro de todas as categorias. Talvez a falta da torcida seja um aspecto importante para se falar aí sobre esse, entre aspas, fracasso, como você bem disse. Agora, em Paris, não. Paris, tem muitos brasileiros, inclusive, que vivem em Paris, né? A torcida brasileira vai estar lá presente. Por mais que o ciclo seja mais curto, mas esses caras estão preparados, essas mulheres estão preparadas. Você vê aí o sucesso que o Brasil vem tendo em várias categorias. Então, eu acredito, sim, Hugo, a gente até trouxe aqui um estudo no primeiro programa sobre perspectivas de medalhas que o Brasil possa ter nessa Olimpíada de Paris. Eu acho que sim, que vamos bater esse recorde aí. Pelo menos 10 medalhas de ouro eu estou apostando que o Brasil vai conseguir nessa Olimpíada. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Pode dizer, Ângelo. Eu acho que tem um ponto, acho que é importante de ressaltar o que o Rafa falou agora, que realmente nós brasileiros temos aquele sétimo jogador ou ali que compõe e que é a torcida. Mas de contrapartida, também tem as outras equipes que também, né, têm suas torcidas e tudo mais. Eu acho que isso é bom, que ao longo do processo vão acontecendo, né, a gente às vezes tem aquela coisa assim, padrão, né, tem a torcida. E aí, quando não tem a torcida? A gente precisa saber jogar também, né, sem a torcida. E quando eu tenho tempo hábil para se preparar, ok. E quando eu também não tenho tempo hábil? De alguma maneira eu tenho que ou no caso as equipes, se estruturar para aquilo. Até porque, de qualquer jeito, né, tanto a seleção brasileira, né, como os outros países, as suas delegações também tiveram, né, um período aí parado, não tendo a possibilidade de ter o treinamento específico, né, para esse campeonato. Então, acho que são algumas coisas que a gente também tem que aproveitar e tirar como lição de casa. Muito bem, você vai chegando, deixa seu comentário aqui, quero ler o seu comentário, você que está com a gente, depois eu quero ver a produção, se puder mandar aqui no meu zap, qual está a audiência lá no Facebook, para eu poder cumprimentar a galera lá também. Então, vem com a gente, vem curtindo, vem compartilhando, pedir para a produção já, aliás, a produção de Apolo Nunes no nosso programa, hein? Grande guerreiro, Apolo Nunes produzindo aqui o programa para a gente, obrigado demais. Pode trocar a pauta aí, produção, pode girar o GC para a gente começar a falar da vitória do Brasil ontem, né, por 3-2 em cima da Itália. O Brasil se garantiu, né, num grupo que a Alemanha surpreendeu, né, acabou vencendo o grupo. O Brasil terminou em segundo lugar. A Itália não conseguiu a vaga pelo pré-olímpico, vai ter que ir no ranking lá do COI para ver se vai conseguir a classificação junto com Cuba. Eu vi o jogo ontem, eu não sei se... Aliás, o Plim Plim, só para deixar claro uma coisa aqui para o Plim Plim, vocês não têm a tecnologia de dividir a tela, não? Porque estava passando a ginástica lá, o Brasil ia ganhar uma medalha, eu sei disso, mas estava um sufoco aqui no vôlei também, eles simplesmente largaram o vôlei e começaram a passar. Pô, aqui a gente tem, daqui a pouco o Apolo vai mostrar aqui, ó, aqui a gente tem a tecnologia de dividir a tela, deixa a tela dividida. Eu estava assistindo o jogo ontem com a minha esposa, ela quase também morreu do coração, ela que está praticando vôlei agora também, treinando todas as terças-feiras, se inspirando na Ângela aqui. Falei para ela que a Ângela é uma grande atleta. E ontem o Brasil passou sufoco. O Darlan demorou para virar algumas bolas ontem, demorou para encaixar o jogo do Brasil ontem, né, Ângela? É aquela coisa, né? O Brasil, principalmente no masculino, está bem inconstante. Tem momentos que a equipe ela consegue encaixar o jogo e tem momentos que não. E o Darlan, ele é um jogador que está vindo, né, das categorias, ele tem 21 anos, se eu não me engano, é muito jovem ainda, foi convocado, tinha um outro jogador que pediu dispensa, tal, que acabou não podendo estar na seleção e provavelmente seria o titular, mas apareceu essa oportunidade e ele mesmo tendo essas inconstâncias, foi um ponto de diferencial na seleção brasileira. Muito bem. E aí, Rafa, só para a gente começar a bater esse papo sobre o jogo, o que você achou ontem? Você é um grande especialista de vôlei. Jogou voleibol também, não, Rafa? Joguei na escola. Eu cheguei a jogar vôlei na escola, mas assim, nada excepcional, só o basicão mesmo, só conseguir deixar a bola no alto. Ontem perguntaram pro torcedor, né, com emoção ou sem emoção, né? E parece que responderam com emoção, né? E o Brasil foi na base da empurrância ali e conseguiu vencer, né? Pois é, gente, acho que o brasileiro é acostumado com esse negócio de emoção, né? Eu prefiro chegar lá, já ganhar o jogo logo.
resolver a questão, mas como a gente disse aqui, é um jogo com a Itália, um jogo enrolado. Foi um batismo de fogo aí pro Darlan, né? Entra na fogueira, ó, você vai lá, tem que resolver. Mas aí ele se virou bem, o Brasil venceu por 3-2, como você bem disse aí, acabou perdendo o grupo para a Alemanha. Ninguém imaginava que a Alemanha fosse se classificar assim de forma direta para os Jogos Olímpicos, tomou a vaga da Itália. Eu acho que inclusive a Itália vai acabar conseguindo essa vaga aí por esse critério aí que o COI acabou adotando para essa Olimpíada agora. Normalmente era tudo à base de pré-olímpico. A gente pode pegar, por exemplo, o basquete, vai ter um pré-olímpico aí onde vai acabar distribuindo essas 5 vagas em 5 pontos específicos. Só o campeão de cada modalidade, de cada um desses pré-olímpicos vai conseguir essas 5 vagas restantes. O COI preferiu dar essas vagas aí por ranking, acho que para evitar mais surpresas, né, Hugo? Acho que acaba tirando um pouco dessa questão da surpresa. Se eu não me engano, a Itália ainda precisa de vaga, a Sérvia precisa, acho que a Rússia, o negócio tá enrolado aí. Tem muitas seleções de ponta que ainda não conseguiram vaga para a Olimpíada. E um outro ponto, né, Hugo? 12 vagas só para a Olimpíada tá ficando pouco já, né? Acho que dar uma esticadinha para pelo menos 16 seria um ponto interessante, já que você coloca ali 3 grupos com 4, acaba se classificando 3 por grupo. É meio enrolado. É o campeonato carioca, né? Eu acho que 16 países aí para essas modalidades, basquete, vôlei, essas modalidades que são coletivas, né? Com 16 acho que ficaria mais legal, e não ficaria inchado que nem estão querendo fazer com a Copa do Mundo agora, né? Os contrapontos, mas o jogo em si foi um jogo de sufoco, como a gente disse aqui, 3-2, tem toda aquela angústia, mas o Brasil acabou se classificando, e aí agora é um novo ciclo, né? Como você bem disse aqui, o Renan Dalzotto, assim que terminou o jogo, ele acabou pedindo demissão, provavelmente o Bernardinho que vai sair, né, da coordenação. Para ser o técnico da seleção brasileira, vamos aí trabalhar, né, nesse ciclo. A gente tem aí um ano completo para poder treinar esse time e para fazer bonito lá na Olimpíada. Bom, deixa eu ler a mensagem da galera, o pessoal vem chegando aqui. Luciane Santos, Ângelo, quem leva o ouro olímpico no voleibol masculino, na sua opinião? Exercício de futurologia. Diga, Ângela. O povo já está querendo saber. Não, tem que saber. A vida de comentarista esportivo é mais ou menos essa. Se você errar, a culpa é sua ainda. Eu acho que ainda é muito cedo ainda para a gente falar quem que leva. Enfim, a gente tem que ver aí os campeonatos que vêm, como que vai estar os atletas. Eu geralmente sempre aposto muito aonde que a equipe teve uma grande dificuldade, que nem o Brasil está tendo uma grande dificuldade realmente em montar o sexteto ali e conseguir, vamos dizer assim, manter aquele sexteto. Tá muito troca-troca. Então, mas de certa maneira, de contraponto, eu acho importante, né, essas dificuldades, porque isso traz uma resiliência, isso dá para arrumar aonde a equipe não está dando ou não está tendo resultado. Então, né, a gente está na torcida, é claro que o Brasil ele venha a estar aí nessas finais. E, é claro, eu acho que a gente não pode deixar de pensar, de repente, numa Polônia, numa Alemanha, ou no caso até mesmo a França ganhou as últimas Olimpíadas, mas a gente também tem a Itália aí que está com um sexteto incrível. Hélio Lima está com a gente também. Obrigado, Hélio. Compartilha aí, Hélio. Precisamos de mais 2 inscritos, hein? 98 inscritos agora. Precisamos de mais 2 inscritos para bater nessa meta aqui para o programa acontecer semana que vem. Aqui é aquela história, né? Matando o leão por dia. Você cobra o pé, descobre a cabeça. Então vamos lá, gente. Precisamos chegar a 100 inscritos para a gente ter o programa da próxima semana para trazer tudo para você. O Hélio Lima concorda com o Rafael Oliveira e diz que os brasileiros precisam de combustível humano para explodir nas competições. A Isa, queria saber da Ângela e do Rafael o que vocês acharam do desempenho do Brasil nesse jogo contra a Itália. Pode falar aí, Rafa, respondendo a Isa. Foi o que a gente falou aqui, né? Um momento de oscilação. Quando você vê normalmente um jogo que termina em 3-2, o time ele acaba oscilando bastante dentro da partida. Ora tá melhor, ora o adversário tá melhor. São, assim, confronto de equipes muito boas. A gente não pode, porque a Itália não conseguiu a vaga olímpica ainda, descartar a equipe italiana. A equipe italiana é muito, muito, muito boa mesmo. Então há essa oscilação normal dentro de um jogo de 2 grandes equipes. Então o Brasil passou por esses momentos, mas ali no final acabou conseguindo essa grande vitória e a vaga aí para os Jogos Olímpicos, mais um aí no Brasil, no vôlei masculino.
é sempre, no vôlei masculino, no feminino, é uma constante aí de classificações para as Olimpíadas. Ô, Ângela, você esteve lá na semana passada, acompanhou alguns jogos do Brasil em loco, né? Como é que você viu essa... Você que é um especialista do vôlei, aliás, né? Com imagens, né? Diferente de Marcos Dornelli Júnior, que disse que foi federado, mas não há imagens. Ele não trouxe a imagem ainda, né? Só pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar imagens da Ângela cravando medalhada na galera lá e tal, e vamos embora. Diga, Ângela. Então, o que a gente tem comentado aqui, o que eu vejo a seleção brasileira, ainda não achou o seu sexteto. Aí você fala assim, o Bernardinho, ou mesmo todo o trabalho é feito com os 12, 14 atletas. Sim, mas sempre tem o time titular. Então, ou você faz uma troca estratégica, ou você troca porque, de repente, aquele jogador naquele dia não está atuando como deveria. Isso é normal, mas uma coisa a gente vê a seleção brasileira, ela muito inconstante, né, o Rafa? Porque você... um jogador está jogando bem, daqui a pouco vai lá, troca, aquele jogador não está dando tanto retorno assim, e aí fica na troca. E aí é muito engraçado, né? Porque a gente tem o Darlan e tem o irmão dele. O Alan. E aí você fica assim, né? Uma hora um, uma hora outro, enfim, as trocas ali que o Renan ele fez. Então acho que é isso, né? A gente vendo lá as outras seleções, assim, a Alemanha jogando, que era uma coisa assim, você fala assim, meu Deus, como consegue parar essa equipe? Então, foi muito bom a gente poder estar lá presente, né, vendo ali a seleção jogando, e aí você vê realmente essa questão inconstante, né? Você pode até ter um set de 3-0 ou 3-2, mas o nível, né, ali, aí você vê esse sobe, desce, Rafa. Acho que tem um ponto, Angela, você tocou nesse ponto da inconstância. Eu penso na cabeça do levantador. Porque o levantador, quando a bola chega para ele, a primeira coisa que ele quer olhar é o cara de confiança dele que está aqui na ponta. Justamente. Quando você troca muitas vezes, ele não tem essa referência. Ele não tem esse cara que ele sabe que eu vou jogar a bola lá na ponta e ele vai resolver para mim. Como era com o Wallace, como era com o Giba lá no passado. Então acho que isso também acaba influenciando o jogo, como você bem disse aí sobre essas trocas. O levantador olhar e não tem esse cara da referência, não tem esse cara onde ele vai desafogar a bola lá no momento decisivo, acaba contando também. Ontem o Bruninho até acabou forçando alguns passes de meio de rede que não deram muito certo, né? Passaram até da bola lá. Ó, tem pergunta para a Ângela aqui da Luciane Santos. Olha, a outra fogueira está dizendo, qual a opinião sobre o Honorato, ponta do Brasil? E aí, Ângela, você que é especialista, hein? Então, o Honorato é uma coisa assim, como que eu poderia dizer assim, a gente está vendo o Honorato é um jogador de composição, tá? E essa composição que ele vai estar fazendo é justamente ali na linha de passe, certo? Ele não vai ser tão projetado em relação ao ataque, mas o fundo de quadra ele tem que dar essa constância. Então a gente precisa ver aí ao longo do tempo para ver como que o Honorato realmente ele ou realmente vai se tornar um titular da seleção brasileira, né? Ou vai compor lá os 12, ou aparecer um outro jogador, porque até eu acho que a gente está com falta de jogador nessa posição de ponta. A gente tem aí o Lucarelli que, enfim, está jogando muito, gosto muito do jogo do Lucarelli, justamente porque ele tem um padrão de jogo, sabe? E isso que a gente está faltando em relação a alguns jogadores que estão vindo aí, essa característica do Lucarelli. Muito bem. E no fim da partida, o técnico Renan Dalzotto, ele nem tinha comunicado o jogador, segundo ele também, eu acho muito difícil ter acontecido, mas ele falou na entrevista ao Plim Plim que ele disse o seguinte, que estava deixando a seleção por questões particulares de saúde e que estaria, entre aspas, abandonando a seleção brasileira de vôlei, mas não o vôlei. O que dá para falar? Ele pegou a fogueiraça também, hein, Rafa Oliveira? Quando ele substituiu o Bernardo, não dá nem para fazer uma análise assim muito profunda a respeito disso, porque qualquer coisa que não fossem 2 ouros olímpicos e 2 pratas é ruim, né? O Brasil se acostumou dessa forma, né? O Brasil vinha em ciclos, se completou com o Bernardinho, obviamente, mas vinha em outros ciclos também. Ciclos vitoriosos, e o Renan Dalzotto acabou pegando esse pepino, como você bem disse, aí substitui talvez o maior técnico
Da história do esporte, né? Da história tanto do vôlei, masculino quanto também. Da história tá ali ele e o Zé Roberto estão ali pau a pau, vamos assim dizer. Pegou uma bucha, mas só que assim, na minha opinião, isso é a opinião minha, ele acabou não desenvolvendo. Esse ciclo do Brasil foi o mais fraco, assim, que a gente se recorda desde lá de 1992, quando o Brasil ganhou o ouro. Aí começou o investimento no vôlei, acho que a Angela pode até falar melhor sobre essa questão de investimento. E aí onde tem investimento as coisas acabam fluindo. Mas aí desde 2017 o Renan acabou não desenvolvendo um bom trabalho. O único título nesse ciclo, só para vocês terem uma noção, que foi lá em 2021, não era ele que era técnico. Ele tava com Covid, ele estava internado, foi um dos... Carlos Schwanck. Um dos auxiliares que acabou vencendo esse título da Liga das Nações. Toda hora troca o nome, Liga das Nações, o Mundial, Liga Mundial, é uma bagunça, então a gente acaba esquecendo. Mas, e ele ainda o Angelina, ele ainda de brinde, ganhou aquele enrosco do Maurício Souza com o Douglas. Exatamente. Lá no meio da Olimpíada, teve que lidar com isso, não é fácil quando você você tem que lidar com jogadores de renome e de opiniões tão contrárias dentro de um contexto que não tinha nada a ver com a Olimpíada, inclusive. Um falou uma coisa, o outro outra, teve aquela treta, vamos assim dizer, nos bastidores e quer queira ou quer não, isso acaba influenciando. Sim. A gente acha que não influencia, não, mas aí você coloca panos quentes, cada um vai pro seu lado e fica tudo certo. Não fica, o ambiente acaba dando uma deturpada. Então esse foi o resumo aí do Renan Dalzotto à frente da seleção brasileira. Como a gente disse aqui, talvez seja o Bernardinho que volte a treinar aí o Brasil. O Bernardinho que teve um ciclo fraquíssimo na França também, né? A gente tá falando aqui de França como um dos favoritos aí. O Bernardinho foi lá para tentar dar jeito no Mbappé e não deu nada certo, ele acabou saindo de forma rápida. Vamos ver se ele dá jeito aí, né, nesse ciclo aí do Brasil e principalmente, como a Ângela acabou falando aqui, pare com esse negócio de ficar trocando jogador a todo momento. Tem os momentos de você trocar o jogo, tem os momentos de você mexer ali para tentar dar uma guinada dependendo da situação do jogo, mas você ficar mudando toda hora não é legal. Vamos ver se o Bernardinho, caso ele assuma mesmo, dê um jeito aí nessa seleção. Eu acredito sou pachequista aqui, eu acredito que o Brasil chegue forte para as Olimpíadas aí no vôlei masculino, Hugo. Muito bem. Rapidinho, Ângela, a Luciana está pedindo você mandar um beijo para as meninas da NEC. Ai, manda um beijo! A NEC, a gente tem um grupo e foi na época que a gente treinou com a Luísa, técnica que tinha uma metodologia asiática, até porque ela também era japonesa. Lu, um beijo pra você. Muito bom saber que você está aqui acompanhando a gente. Obrigado demais. Sobre o Renan, rapidinho. Então, essa questão do Renan, o Rafa colocou muito bem. É claro que eu acho que também tem um adendo aí, porque essa questão da troca dos jogadores e você não ter jogadores tão consistente, né, como a gente tinha a seleção antigamente. Então, desse grupo que tem hoje, a gente tem o Lucarelli, tem o Lucão e o Bruninho. Então, essa saída do Renan, justamente ele pegou uma fase muito difícil, né, da seleção e sem resultado fica difícil. Então, é muita crítica. Enfim, eu acho que, de certa maneira, acho que foi bom ele tomar essa decisão, porque apesar de ser técnico da seleção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na saúde, né? Na saúde física e mental. Então, parabéns ao Renan, né? Que conseguiu justamente essa vaga para as Olimpíadas e por essa atitude que ele teve. Muito bem, a gente vai ler mais os comentários da galera daqui a pouco. Você vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando. Um inscrito, hein? Um inscrito para a gente garantir o programa da próxima semana. Então se inscreve aí todo mundo para a gente bater 100 inscritos. O YouTube gosta de derrubar alguns inscritos às vezes, mas não vai acontecer com a gente não. Vamos lá, se inscreve no nosso canal, 99 inscritos agora. Deixa eu atualizar a página aqui para ver se chegou. Ainda não chegou, vamos lá. Mais um inscrito para todo mundo para a gente bater a nossa meta. Vou ler a mensagem de todo mundo. Então compartilha, gente. Vamos bater aí 20 pessoas simultâneas para o YouTube entender também que a gente está bem engajado. Então vai chegando. Não há programas olímpicos que tratem de esportes olímpicos no YouTube. Então a gente é o primeiro, tá? Todo mundo só fala de futebol, a gente chega aqui para dar moral para os esportes olímpicos. Falando então do Renan Dalzotto, ele que foi um dos maiores jogadores da história do Brasil, fez parte da geração de prata. Talvez o problema dele foi ficar muito tempo sem treinar nenhum time. Ele desde 2008 não treinava até quando assumiu em 2017, já para pegar, né, esse rabo de foguete aí que a saída do Bernardinho é difícil. Como eu disse,
qualquer coisa que não fosse 2 pratas e 2 ouros em 4 Olimpíadas, ele seria considerado um fracassado, por mais que o trabalho fosse bom. Porque no esporte, às vezes, a gente tem... Isso esporte, né, coletivo, que tem investimento, a gente tem essa cobrança. E aí eu acho que ele, inclusive, não é nenhuma criança. Eu acho que ele sabia que ele estava assumindo essa responsabilidade. Acaba deixando a seleção por problemas pessoais, por problemas de saúde. Boa sorte para o Renan Dalzotto, é um grande nome do nosso esporte. É um medalhista olímpico, né? Quando é medalhista olímpico, a gente precisa sempre exaltar, porque é muito difícil chegar lá. Então, obrigado pelos serviços prestados aí, Renan, boa sorte. E ele diz que continua no vôlei de alguma forma, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Agora são exatamente 20 horas mais 35 minutos, tá passando rápido o programa, hein? Pode girar a pauta aí, produção, porque vamos falar da nossa menina de ouro, a Rebeca Andrade, que fez história no Mundial com 5 medalhas conquistadas, né? Ela fez barba, cabelo e bigode, né? Ela ganhou ouro no salto, bronze na trave, prata no solo e também prata no individual geral e também no por equipes. O que mostra, inclusive, Rafael Oliveira, a gente vai falar mais sobre isso, que o Brasil chega forte também por equipes para conquistar uma medalha em Paris, né? Com toda certeza. Além de ter o destaque da Rebeca Andrade, como você disse, a Flavinha também conquistou uma medalha aí nesse Mundial. O Brasil chega forte, né? Parece até incrível, né? Nossa, o Brasil forte na ginástica olímpica. A gente lembra de lampejos, como a gente comentou aqui, da Daniela Hipólito, do Diego Hipólito. Quando surgiu a Daiane dos Santos, parecia que era coisa esporádica, mas quando tem investimento, quando tem seriedade, quando tem pessoas sérias, né, trabalhando em qualquer área que seja, no esporte ou qualquer outra área, quando a gente junta o investimento com pessoas sérias trabalhando ali junto, como é o caso do vôlei também, né? Tem um investimento, tem pessoas sérias. Infelizmente o basquete tem só investimento, mas as pessoas que trabalham ali... eu não vou entrar no mérito aqui para a gente não tomar processo, mas o caso da ginástica é diferente. A gente vê essas meninas aí, como a gente disse no começo do programa, em todas as modalidades, não é específica uma, ela é boa nisso, a outra é boa naquilo, não, elas são boas em todas as modalidades e cresce aquela esperança de, no ano que vem, talvez aí umas 6, 7 medalhas, como a Simone Biles já fez. Quem sabe a Rebeca também não traga isso pra gente, com a ajuda aí de toda a equipe feminina do Brasil, que é uma equipe muito forte, a gente vem muito forte, foi prata por equipes, acho que é um resultado assim, histórico para a equipe do Brasil. E a gente espera, assim, capitaneados aí pela Rebeca, que vai ter a experiência de mais uma Olimpíada, né? Ela que disputou o último ciclo, já vem com aquela bagagem. Às vezes a menina é muito nova, né? Chega ali em Jogos Olímpicos, acaba sentindo, ela já tem toda essa experiência. Então, a nossa esperança, Hugo e Ângela, é que o Brasil, aí, né, nesses Jogos Olímpicos, na parte da ginástica artística feminina, venha forte. Quem sabe não conquistamos até um ouro aí, batemos... Nós vamos bater a China, bater os Estados Unidos numa final, vai ser um negócio assim espetacular. É por aí, né, Ângela? É emocionante a participação do Brasil no Mundial de Ginástica, né? Não, eu acho assim espetacular. Eu estava vendo junto com a minha filha, a gente estava assistindo, e a apresentação do solo, tanto da Flávia como da Rebeca, era assim, eu saltava, eu não conseguia ficar parada, assim, de tão emocionante, uma apresentação lindíssima, sabe? A trilha sonora também que colocaram, assim, fantástico. Então, um trabalho bem executado, como o Rafa mesmo colocou aqui, pessoas ali focadas, determinadas, entendeu? E a gente tem um histórico aí. A gente tem essa pavimentação ali com a Dani, com o Diego, com a Daiane e consolidando todo esse trabalho aí que a ginástica tem feito, e a gente está na torcida realmente para que a gente, nessas Olimpíadas de 2024, tenha, assim, umas chuvas de medalhas pela ginástica. Ontem também me chamou bastante atenção, e tem o pessoal está perguntando aqui na live, a respeito do gesto da Simone Biles, que passou, né, como se fosse uma coroa para a cabeça da Rebeca. Eu acho que passando o legado, sim, de alguma forma. A Simone Biles, que aliás tem uma história muito legal, né? Ela não estava bem nas Olimpíadas de Tóquio 2020, como se alguém também tivesse bem em 2021, né? Assim, impossível sair bem daquele inferno que foi a pandemia, mas é um gesto representativo, na minha opinião, hein, Rafael Oliveira?
Mostra aí que talvez temos a atleta número 1 numa modalidade absolutamente importante para as Olimpíadas. Com toda certeza. Como a gente disse aqui, como a Rebeca ela vai bem em todas as áreas da ginástica, a Simone Biles foi o último grande fenômeno aí da ginástica. E é um negócio difícil, né? Você pensar em, nossa, eu sou melhor. Tem muita questão do ego, eu vou passar para minha companheira. Eu acho que foi muito emocionante. Tem também aquele que, né, Ângela? Aquele que da mulher negra, que passa uma para outra, que tem todo aquele... Tem todo esse contexto, eu acho muito legal isso. E mostra, assim, uma hombridade, um caráter da Simone Biles, como o Hugo disse aí, nas últimas Olimpíadas. Não é um negócio fácil. Você tá lá para competir, tem toda aquela pressão, você tem que lidar com aquilo e ao mesmo tempo, não, para mim não dá, eu vou abrir mão. Porque tem patrocinador, tem muita coisa envolvida, é quase impossível o atleta refugar num momento desse. Ele vai sem cabeça, o que acontece? Muitas vezes vem o fracasso e aí o pessoal bate mais forte ainda. Ela teve uma hombridade assim incrível de reconhecer que ela não estava bem, reconhecer, olha, eu não dá para mim, eu vou abrir mão aqui, porque eu não estou com cabeça para disputar. E agora que ela voltou forte, ela reconhece na brasileira uma continuação desse trabalho aí na ginástica. Eu acho muito legal isso. É por aí, né, Ângela? Representativo o gesto ali da Simone Biles, né? Não, com certeza. E o americano em si, né? O americano ele tem aquela questão de performance, né? Tentando sempre buscar a excelência. E vindo da Simone para a Rebeca, demonstra que ela reconhece a capacidade e o trabalho desenvolvido pela Rebeca nas apresentações. Então, isso demonstra que realmente a Rebeca chega para essas Olimpíadas de 2024 muito forte e de qualquer jeito deixa um pouco balanceado o pessoal lá dos Estados Unidos, né? E isso aí, hombridade, realmente, a Simone assim, foi excelente. Isso demonstra também a humildade, porque é uma questão de ser humilde também, falar assim, e reconhecer o adversário, né? Que a apresentação ainda foi melhor. Até porque na apresentação solo, a Simone, em uma dos saltos, ela saiu fora da zona. E mesmo assim, ela teve uma pontuação elevada. Eu acho que ali, praticamente, quem receberia a medalha seria a Rebeca. E ela acabou conquistando. Então, justamente, eu acho que foca muito essa situação, né, que aconteceu ali e fala assim, poxa, não, calma aí, eu tive momentos que eu não fui tão bem assim, mesmo tendo a pontuação alta, mas eu reconheço a minha adversária que ela, com certeza, a apresentação que ela está fazendo, né, foi bem acima, foi elevada. Muito bem, batemos os 100 inscritos, hein? Isso quer dizer que vamos ter programa aqui na próxima semana. Então, matando um leão por dia, sensacional. Agora vamos para 200. Vamos para 200 inscritos, vamos com tudo, comentando, compartilhando. A galera está participando aqui, obrigado. A Isa está falando nos bastidores da premiação do salto de ginástica, Simone Biles passou a coroa, tá? A gente já conversou sobre isso, obrigado, Isa. Ele está perguntando também quem vai ser o técnico da seleção, a gente já falou que provavelmente vai ser o Bernardinho. Vai na bola de segurança, né, a CBV? Eu acho que não vai, sim, né? Vai na bola de segurança, né? Assim, há um ano dos Jogos Olímpicos, você querer inventar uma não pessoa, vai no fácil. Vai naquele que já conhece. Com certeza. Ainda mais porque o Bernardinho já estava fazendo parte, né? Se reintegrou novamente a seleção ali. Então, acho que essa aí é a bola da vez. A Andréa Moraes está elogiando aqui, falando parabéns pelo programa, muito bom. Parabéns, Ângela, muito bom esse programa. Minha irmã, Andréa Moraes, obrigado, tá na Itália. Obrigado. E tá confuso lá, praticamente lá, agora são entre meia-noite e 1h da manhã e ela tá acompanhando. Obrigada, Andréa. Obrigado demais aí. Compartilha com todo mundo. A Isa, a ginástica brasileira teve um grande feito nesse Mundial. Ficou em segundo lugar na categoria dança em grupo. Ângela, Rafael, na sua opinião, o que achar do desempenho do Brasil nesse Mundial de Ginástica? Ele também já comentou aqui que somos aí favoritos para vencer. A Rebeca, que tem filha, né? É irmã de mais 6 irmãos, ou seja, são em 7. Teve uma infância muito complicada e encontrou no esporte a possibilidade de mudar de vida. É o que a gente sempre fala aqui e é o que a gente sempre toca na tecla, e a gente vai entrar num assunto daqui a pouco sobre isso, mas eu queria me ater especificamente à Rebeca. É mais um dos casos que eu sempre digo aqui, que o esporte modifica a razão de ser, o esporte modifica
a forma de viver, e o esporte modifica o jeito das pessoas se encontrarem consigo mesmas. Então, assim, você que está precisando, passando por um momento de dificuldade, busque no esporte. Eu acho que essa é a solução. Você que tem filho, você que está com medo do seu filho para o caminho que não deve ir, arrisque e aproveite as oportunidades que o esporte oferece. É praticamente infalível essa receita. O esporte une, iguala, emociona e muda a vida de muita gente. Mudou da Rebeca, né, Ângela? Você pode falar bastante sobre esporte, porque você também teve uma vida modificada pelo esporte, né? É incrível esse poder que o esporte tem, né? A gente, principalmente uma boa parte dos atletas, tem o esporte como mola propulsora para conseguir, de repente, propulsora para justamente mudar a vida, né? Às vezes a família ali não tem uma estrutura familiar financeira, então o esporte é o meio. E como você colocou muito bem, o esporte ele vai além do esporte em si. Questão de saúde mental, saúde física, você está ali melhorando a sua performance, trazendo resiliência, situações que acabam acontecendo ali do esporte que você acaba superando e que você leva para o dia a dia. Então o esporte ele é tudo e ele também é um meio de educar, né? Disciplinar. Então acho que o esporte ele te agrega muito mais e para qualquer pessoa, isso não tem faixa etária de idade. Né, o Rafa? Não, porque eu nunca pratiquei esporte, eu já estou com 50 anos. Nossa, tem muita gente aí praticando vários tipos de esporte, caminhada, corrida, bicicleta, enfim, né? Tem N modalidades que você pode praticar, né? Ou a nível profissional, ou a nível para uma prática, um hobby, e eu acho que é muito importante. É por aí, né, Rafa? O esporte tem essa missão e, no caso da Rebeca, cumpriu bem o papel, né? Sim, sim. É interessante a gente falar sobre esporte porque, assim, se não formar um atleta qualificado, eu tenho certeza que o esporte vai formar um ser humano qualificado. Ele vai formar o caráter ali da pessoa. Você vê um monte de história aí não só no futebol, em qualquer outro esporte, principalmente quando se fala em brasileiro, todo brasileiro ele tem uma história de superação quando se trata de esporte. Dificilmente um esportista brasileiro ele já está lá na elite, vem sempre ali de baixo, vem se formando, como foi o caso aí da Rebeca. Uma outra coisa que também o esporte ele proporciona é a questão da autoestima. Eu tiro por mim. A gente Hugo, a gente tem o nosso timinho ali de... Que, aliás, o Rafael Oliveira é um grande goleiro, hein? Um dos melhores da modalidade futsal. Quando for para a Olimpíada, que eu também não entendo, porque futsal não é esporte olímpico, o Rafael Oliveira pode ser convocado, um grande goleiro, Rafa. Se fosse, talvez eu já tinha uma medalha, hein, Hugo? Mas é interessante que ali dentro da quadra, quando eu tô ali na minha área, eu me sinto ali eu sou o rei dali do pedaço. Ali na área, ali no gol, eu é que mando, então muda também a sua autoestima. Às vezes você tá num dia, um dia que as coisas não dão certo, tem pessoas com depressão, todo esse problema. Quando eu entro na quadra, eu esqueço tudo. E olha que eu nem sou profissional nem nada, né? A gente joga ali só brincando, às vezes um campeonatinho, uma outra coisa, mas a minha autoestima melhora quando eu estou dentro da quadra. Então, até nisso, o esporte ele proporciona uma experiência única, que é a de transformar vidas também na parte mental, como você bem disse aí, saúde física, saúde mental, saúde psicológica. O esporte ele modifica tudo. Muito bem, então o Brasil aí favoritaço para as Olimpíadas. Então, a gente falou até agora 2 esportes que são favoritos, né? Pelo menos para trazer uma medalha, já são 2, né? Se a gente for lá para o voleibol feminino, 3. De repente o skate aí 3 mais 1, 4. A gente pode chegar lá, hein? O boxe, tem uma boxeadora brasileira que ela é a líder do ranking. Pode ser. De repente o Popó quer disputar de novo, ele que tá voltando a lutar e tal. Fadinha. Exatamente. Então estão deixando a gente sonhar. Não duvidem do poder do brasileiro de superação, porque se deixar a gente vai para cima e derruba tudo. Agora são 20 horas mais 49 minutos. Vou ler daqui a pouquinho o comentário da galera aqui. Vai chegando, se inscreve aí no canal, vamos passar de 100. Taca o dedo no like, se inscreve no canal, ajuda bastante a gente. Aqui você na Mix Sports, lembrando que esse programa aqui é um produto da Mix Studio. Quer tirar o seu projeto do papel, seu programa, seu podcast? Procure a Mix Studio, o Apollo profissional absolutamente de excelente qualidade. Então vem para a Mix Studio também tirar o seu sonho do papel, seu canal do YouTube e também o seu podcast. Bom, vamos girar a pauta aqui rapidinho?
pode trocar aí, produção? A gente vai falar do projeto do Diego Hipólito, mas antes, eu queria falar o seguinte, ontem, aquela trave lá, eu tenho medo só de olhar o pessoal, eu não consigo assistir aquilo. Eu saio, velho, porque, tipo, eu fico imaginando alguém cair assim, eu fico absolutamente apavorado. Então, você que pratica esse esporte, você é basicamente um herói nacional. Porque é uma coisa absurda. Eu tenho medo de subir a escada da sala para o meu quarto. Você imagina, então, subir numa trave daquela. E vira, e dá cambalhota, e dá piruleta, e pula, e rola. É inacreditável aquilo. É um negócio realmente para quem tem muito talento. Então, parabéns para vocês aí que praticam e cada vez mais pessoas, e a gente vai falar já sobre isso, né? Até influenciadas por ex-atletas como o Diego Hipólito, que também é outra história de superação. A história de superação de Diego Hipólito talvez sejam daquelas histórias que muitas vezes a gente acha que o ouro é o que vale, né? Mas no caso do Diego, o bronze dele, o pódio dele em 2016, talvez tenha sido mais do que muito ouro, porque quando o Diego era o melhor do mundo em 2008, eu estava assistindo esse dia, 2008 eu tinha 14 anos, eu estava assistindo esse dia, a Olimpíada de 2008 foi uma coisa fantástica, ele caiu de bunda no chão, ficou até famoso por causa disso, o pessoal fez até, naquela época não tinha internet, se tivesse a maldade da internet hoje, ia ser pior ainda. Ele caiu de bunda no chão na apresentação dele em Pequim. Ele se superou, foi para Londres, caiu de novo. E depois, aqui no Rio de Janeiro, acabou conquistando a sua medalha olímpica, o que mostra que ele teve um grande projeto aí de superação, muito fantástico a história do Diego Hipólito. Não satisfeito com isso, ele montou um projeto muito legal, que atende centenas de crianças e jovens, e talvez por isso que esse esporte tem crescido tanto. E a Ângela visitou lá, né, Ângela? É muito legal a estrutura e o trabalho que faz o Diego lá. Ele até apresentou para vocês. Vai estar no Instagram da Mix Esportes, se não me engano, amanhã, o vídeo da visita da Ângela e do Rogério. Grande abraço para o Rogério, nosso CEO aqui. Lá no projeto do Diego Hipólito, né? Faz a diferença na vida da criançada mesmo. Não, e não só isso, né? Um projeto com excelência. Porque nós fomos lá, o Diego apresentou toda a estrutura, todos os aparelhos, né? E ele tem isso, né? De trazer aparelhos de alta tecnologia e qualidade para que as crianças elas desenvolvam o melhor ali. E a gente esteve lá e foi uma coisa assim maravilhosa. Teve um momento, Hugo, que a gente e as meninas começaram a treinar. Gente, que coisa mais linda, gente. Teve um momento que elas foram e abraçar o Diego, assim. E aí elas foram falar assim, ai, Diego. E foram falar do Colan. O Colan, então, assim, maravilhoso. E não só isso, né? O próprio espaço ali que o Diego utiliza, ele colocou quadros, né, mostrando a passagem dele pela seleção, pelas Olimpíadas e justamente a marca do Diego, né? Então, dentro dali da marca, onde que tem as estrelas, que tem a família, né, tem campeonatos e tem justamente essa questão das Olimpíadas. E as estrelas, tinha 2 estrelas ali que elas eram viradas, elas não estavam na posição reta, elas eram, né, tombadas. E justamente foi as quedas que ele teve. Olha só, gente, que tremendo isso. E até ele superar. Então o ciclo do Diego Hipólito foi superação. Porque às vezes a pessoa, né, Rafa, olha, aconteceu a primeira, aconteceu a segunda, ela desiste. Entendeu? Então essa história do Diego, o percurso que ele foi até chegar às Olimpíadas de 2016 e dentro de casa ganhar uma medalha. Então, realmente, essa medalha para o Diego foi uma medalha de ouro, pela superação que ele teve ao longo desse processo. E também, Ângela, para você concluir, o projeto do Diego Hipólito mostra de como vale a pena para empresas, vale a pena para pessoas do terceiro setor, ou mesmo do poder público, mas do terceiro setor sobretudo, de ajudar esses projetos, né? Como o do Diego Hipólito. Sim, sem dúvida nenhuma.
tanto como o projeto do Diego, ou como o da Fofão, como a gente comentou aqui, entre outros projetos, é muito importante o apoio do empresário, né? Porque é nesses projetos que há possibilidades, né, de atletas que talvez não teriam de entrar no clube, de estar no clube, porque o clube tem certas limitações, principalmente para quem é militante, certo? É aquela pessoa que não é sócia do clube. Então, a gente precisa dos projetos sociais para desenvolver, e não só isso, né, o atleta, mas nas comunidades. Muitas vezes a comunidade ela não tem acesso ao esporte. Como a gente já colocou aqui, o esporte é muito importante para N coisas. Então, com certeza, a gente precisa de mais apoiadores, colocando aí valores nos projetos, e a Mix, né, a Mix Esportes faz isso. Muito bem, Rafael Oliveira, o Diego Hipólito, um grande atleta e agora está se mostrando também um grande ser humano. Exatamente. A gente tem meio que essa continuação de que a pessoa quando é atleta, ela encerra, mas não para de trabalhar com esporte, né? Não dá mais para competir, mas está ali sempre formando, porque principalmente, a Ângela pode falar muito bem disso, o atleta sabe a realidade que ele tinha antes. Sim. Como foi difícil e como ele precisa esticar a mão para que mais pessoas acabem se beneficiando assim como foi com ele. Como ele foi ajudado por alguma pessoa, ele meio que vê que ele pode ser a ponte para trazer mais recursos e mais pessoas para o esporte. Então, o atleta ele tem isso no DNA dele já. E no caso do Diego Hipólito, nem precisa falar nada. Como vocês bem disseram aí da trajetória dele, a Ângela falou sobre fracassos. Normalmente a pessoa já desiste no primeiro, não tem nem o segundo. Sim. No caso do Diego, estava lá em Tóquio, tomou aquele tombo, muitas das vezes, não dá para mim, porque a vida do atleta de alta performance é essa. Ele vai numa competição bem, de repente na outra não vai tão bem, até porque tem outros atletas que, assim como ele, também estão ali trabalhando para serem o melhor. Nesse campeonato mesmo, teve uma menina da Alemanha que deu uma dó dela, ela estava no solo, não sei se vocês viram, ela deu um salto, ela caiu lá fora, ela passou direto. Nossa. Então imagina a frustração, e mesmo assim você tem que ir lá e continuar a sua série sabendo que você não vai ter mais nota nenhuma. Então a vida do atleta é superar os fracassos, e o Diego Hipólito é o ícone nesse aspecto. Muito bem, agora são exatamente 20 horas e 57 minutos. Lembrando que você que quer conhecer mais projetos sociais, siga lá o Instagram da Mix Esportes. A gente tem o projeto que o Henrique Guimarães é embaixador, que é o Seisei Divino, que fica no Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo. A gente também tem o projeto da Fofão, que fica também na Zona Norte de São Paulo. Muito legal o projeto desses ex-atletas. Então, você é empresário, você que quer auxiliar de alguma maneira, procure a Mix Esportes e faça, né, a sua contribuição para ajudar o esporte olímpico. A gente está falando aqui de 10 medalhas olímpicas de ouro, se tudo der certo, em Paris, 2024. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não está falando de 20, de 30, vai depender da nova geração, né? Vai depender da galera que vai vir. E a maioria dessa galera dos esportes olímpicos, individuais sobretudo, a maioria sai de projeto social, de projeto da escola, da educação física, de um talento que surge, de alguém ver e esse talento vai para frente. Então, apoiar os projetos de base que estão iniciando é muito importante para todo mundo, para quem assiste e também para quem investe. Agora são exatamente 20 horas mais 58 minutos. Vamos fazer nossa brincadeira aqui. Está chegando a hora da nossa brincadeira aqui no nosso radar olímpico. Deixa eu ler só o comentário da galera. A seleção da Turquia do vôlei feminino vem muito forte esse ano, está dizendo a Isa. A coisa vai complicar. No feminino, eu acho que a gente vai passar um pouquinho mais de aperto ali. Eu acho que o masculino está, por mais da dificuldade, eu acho que o feminino é porque, por exemplo, a Itália e Cuba no voleibol masculino podem ficar fora, né? Embora eu acho que sempre se dá um jeitinho disso acontecer, mas pode ficar fora. Depois que inventaram esse tal desse ranking aí, esquece. É igual o ranking do Mundial lá do futebol agora, né? Uhum. A mesma coisa, já no voleibol feminino é diferente. No voleibol feminino, todas as boas vão, então pode complicar nesse sentido. E o voleibol feminino, assim, quando todo mundo acha que vai ganhar, não ganha. Quando ninguém acha que vai ganhar, vai lá e ganha. É assim que acontece com o voleibol feminino. Então é bom que achem que não vai ganhar, né? Para chegar lá e ganhar também. Obrigado demais pelo carinho da sintonia. Vamos trocar nossa pauta aqui. A produção já trocou. Tá ligeira a produção hoje, hein? O ranking do radar traz qual é o maior momento do Brasil nos Jogos Olímpicos.
A gente tem alguns aqui que não são vitórias, tá? É bom a gente deixar claro, pode botar na tela aí, produção. A gente tem alguns, obviamente que o apresentador é quase cego, eu anotei aqui na minha colinha para poder não ter problema. A gente tem o vôlei feminino de 2008 do Brasil, em Pequim. A gente tem o Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona em 2004. Aquele padre miserável. Quando o padre... É o mesmo da Fórmula 1? É o mesmo da Fórmula 1. É o mesmo. Esse cara vai em eventos esportivos somente para atrapalhar. Só que assim, pelo menos aí era uma corrida, né? Ele entrou no meio dos carros de Fórmula 1. Se não me engano, quem estava liderando a corrida era o Cristiano da Mata, Silverstone 2002, se não me engano. O Rubinho ganhou essa corrida. E ele entrou no meio correndo igual um maluco, rapaz. Quase o carro atropela ele. A gente tem ali a Mauro Imagem, em 2008 também, a medalha de ouro no atletismo. César Cielo, também em 2008, com a natação. E o é prata do Galvão, o revezamento 4x100 do Brasil no ano de 2000. A gente tinha outras opções, mas tem muito vôlei. A galera reclamou da última vez que a gente colocou bastante opção de vôlei aqui. Então a gente não vai falar de vôlei. Então essas opções. Vamos lá, gente, vamos brincar legal aqui. Não é para definir o primeiro, segundo, terceiro. Vamos comentando o porquê e porquê. Rafael Oliveira, qual posição você colocaria ali de 1 a 5 o voleibol feminino do Brasil de 2008 e por que você acha que ele tem que estar nessa posição? O voleibol, para mim, acho que é o segundo em importância, porque teve todo o trauma da Olimpíada anterior, aquela questão da Mari, coitada, daquele 24-19 da Rússia que a gente não consegue esquecer. E no ciclo seguinte, o Brasil foi lá e passou pela Rússia, inclusive, e acabou se sagrando campeã olímpica, com a Mari, ele jogando muito. Então, por causa dessa superação, para mim, o vôlei fica em segundo. Vôlei fica em segundo. Para você, Ângela, o que eu quero aqui é briga, debate, tal. Para você, pode discordar. Para você, qual que fica o vôlei? Eu só desempato se empatar, obviamente, né? Diga lá, então, Ângela. fica até difícil, né? Porque justamente ali, tem 3 modalidades que foram de superação. Então, nós temos o voleibol, né? Como o próprio Rafa falou aqui. Nós temos a Mauri, né, que teve a questão do doping, entendeu? E teve que superar e depois vir e ganhar a medalha olímpica. E nós temos também o corredor, o Vanderlei, né? Cordeiro de Lima. Vanderlei, por quê? Porque ele, vamos dizer assim, ele estava ali, ele estava muito bem na prova e ele não desistiu, mesmo tendo aquela situação. Então fica difícil, às vezes a gente fala assim, poxa, qual que... Eu já colocaria como primeiro ali, acho que os três eu colocaria como primeiro por causa da superação. Mas ali, eu vou colocar ali como primeiro, eu vou colocar ali a Mauri, porque... Não, o vôlei, qual você coloca o vôlei? O vôlei. O vôlei. O vôlei eu colocaria ali como... É difícil. Não, é um exercício complicado, Eu colocaria o vôlei como primeiro. Vôlei como primeiro? Olha que eu vou ter que desempatar esse negócio. Cara, o vôlei você vai desempatar toda hora. O vôlei tem o componente do 24-19, que é muito interessante. E tem um outro componente no vôlei, que é assim, o Brasil massacrou na Olimpíada. O Brasil ganhou todos os jogos. Acho que o Brasil perdeu 2 sets na Olimpíada inteira, 1 na final. O Brasil foi soberano. O que não se imaginava, né? Porque se imaginava o Brasil com dificuldades. O Brasil foi soberano, inclusive Cavaleuska, Paula Pequeno foi como é que fala? MVP. Dos Jogos Olímpicos. Cara, eu vou colocar em segundo porque eu acho que tem um componente ali que vai colocar outro em primeiro, até pelo que se seguiu. Então, vôlei em segundo aí, produção. Pode colocar. Nas Olimpíadas, daqueles que estão ali. Só que, como a gente é muito democrático, o voto da torcida aqui não conta, porque senão vai empatar de novo. Aí fica difícil. Então, mas é bom pra gente saber. A gente só quer ouvir mesmo a galera. A Isa tá falando, pra mim, o mais importante foi quando o vôlei feminino bate a Rússia nas Olimpíadas de 2012, que foi foi igualzinho, né? A Rússia teve 6 match points também, e o Brasil acabou salvando
todos eles, e ganhou. Ninguém acreditava. O Brasil classifica em 4º lugar. Sim. No 4º lugar, o Brasil perde um jogo. Essa Olimpíada, o Plim Plim não estava transmitindo. Eu ouvi esse jogo na voz do Maurício Torres, lembra do locutor da Record? Né? O Brasil passa em 4º, pede um jogo bizonho para a Coreia do Sul de 3-0. O Brasil não viu a bola e consegue bater campeão olímpico, mas o vôlei está ali em 2º. Aí eu acho que é a briga do 1º lugar, talvez, né? Vanderlei Cordeiro em 2004. Vale lembrar o seguinte, Vanderlei Cordeiro, nesse momento aí, a maratona é a última prova da Olimpíada, né? Fecha a Olimpíada, a maratona. O Vanderlei estava em 1º lugar, 25 segundos à frente do 2º colocado. Faltavam 7 quilômetros para acabar a corrida. Ele ia ganhar a prova. Com certeza. Ele só não ganharia a prova se acontecesse um fato absurdo como aconteceu. Foi o que aconteceu. Exatamente. Exatamente. Então, se o Vanderlei Cordeiro, naquele momento, diminuísse drasticamente, eu não vou ficar fazendo conta aqui, porque a última vez que fazer conta no ar, pelo amor de Deus. Se o Vanderlei diminuísse drasticamente a sua corrida, ele ainda chegaria em 1º, tamanha a vantagem que ele conseguiu abrir. Então, esse padre aí, que é o mesmo da Fórmula 1 lá... Que padre é esse? É um irlandês, né? Um padre irlandês. Um padre irlandês. Ou escocês, alguma coisa do irlandês. Tipo assim. Todos ali fazem parte do mesmo esquema, mas esse aí é irlandês. Ele entrou para atrapalhar o Vanderlei Cordeiro, não sei qual intuito, eu acho que só para protestar, porque não tinha ninguém do país dele competindo. E um grego salvou, um grandão assim, acabou salvando o Vanderlei. E ele chegou. Ângela Moraes, para você, Vanderlei Cordeiro de Lima, qual posição que ele vai ali? Bom, eu colocaria ele como 1º, né? Diante da situação. Eu também, eu vi a prova, eu estava acompanhando a prova e realmente ele chegaria em 1º lugar. Eu já coloquei aqui que eu colocaria o voleibol, mas neste caso, então eu colocaria o Vanderlei como 1º lugar. Vanderlei como 1º lugar, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que depois vai acender a tocha no Brasil. Sim. A tocha, todo mundo havia uma expectativa, né? Esconderam quem faria isso. Quem vai fazer, quem vai fazer, quem vai fazer, quem vai fazer, quem vai fazer. Cogitaram o Pelé, né? Para poder fazer, cogitaram outros atletas, outros ex-atletas. E o Vanderlei acabou tendo essa honra naquela cerimônia muito bonita no Maracanã. Quando uma derrota, né, Rafael Oliveira, porque para muita gente isso é derrota, chegar em 3º, ele chega sorrindo, é uma das imagens muito legais dos Jogos Olímpicos, ele chega com a bandeira do Brasil, se não me engano, né? Sim. E ele sai correndo, sorrindo e tal, todo feliz com o 3º lugar dele. Pode-se dizer aí que quando um 3º lugar dá a honra do cara, ele não é campeão olímpico, mas todo mundo acha que ele foi campeão olímpico, né? Quando um 3º lugar vale desse tamanho, né, o Rafa Oliveira, a gente não tem como não colocar numa posição acima aí do nosso ranking, né? Ah, sim, com certeza. E tem aquela questão, né? Novamente, vou pedir auxílio da Ângela aqui, como ela foi atleta profissional. Ele sabe que ele ganhou. Sabe, no íntimo dele, quando você é atleta, você sabe que mesmo que você não vença, ou que o seu adversário não vença, moralmente você sabe quando ele vence. Você tá num jogo, você vê um erro de arbitragem absurdo, que acaba te ajudando, você sabe que o outro venceu. Você sabe que, não, de fato, a gente venceu aqui, mas o campeão moral é o outro time. O Vanderlei é a mesma coisa. Todo mundo sabe que o campeão olímpico moral é o Vanderlei. Os outros adversários, eu tenho certeza que eles reconhecem isso, dada essa distância que o Vanderlei tinha aberto e o ritmo. A tendência é que aumentasse essa vantagem. E aí o imponderável, o que vem de fora, o que não tem nada a ver com o esporte, acaba atrapalhando, mas a gente tem essa nítida impressão de que o Vanderlei ele é campeão olímpico, sim, ele é campeão moral, ele é de fato o campeão olímpico, por mais que ele não tenha a medalha de ouro, mas o sentimento de todo mundo, ele é o campeão, por isso que tem toda essa questão em cima dele, toda essa utopia aí, que a gente pode dizer, do que foi aquele momento com esse padre aí que está sempre atrapalhando a vida dos outros, atrapalhou o Cristiano da Mata, atrapalhou o Vanderlei. Faz 20 anos isso aí, né? Esse padre já deve ter, não desejando mal para ninguém, eu imagino que ele já deve ter falecido, né? Não é possível, é incrível. Então, Vanderlei é o primeiro ali, é isso? Isso, Vanderlei é o primeiro. Vanderlei é o primeiro, produção. A produção vai trocar ali para primeiro, ó. A Luciane Santos também fala, pela maneira que ele encarou o fato, muito importante, hein? A maneira que ele encarou o fato é importante também citar, né? Ela está dizendo que, apesar de amar o vôlei, o Vanderlei, para ela, é o primeiro colocado aqui do nosso ranking. Mauro Imagem,
Você citou ali sobre a superação, Ângela. Como é que você vê a Mauri Marra? Então, foi o que eu falei, né? Justamente, acho que os 3 primeiros são atletas que superaram, né, alguma dificuldade, alguma situação que aconteceu aí no meio do caminho e que, mesmo assim, não desistiram, né? Continuaram e conseguiram as suas medalhas. Então, a Mauri é uma delas que superou ainda mais diante de uma situação que a gente acha tão constrangedora, né, para um atleta, mas mesmo assim ela manteve o foco, sabe? Passou o que tinha que passar e ganhou a medalha ali e, com certeza, ainda uma mulher sempre ganhando uma medalha para a gente é sempre importante. Para um atleta, né, Ângela, é muito difícil a notícia, porque quando a gente, eu vou falar o português claro aqui, porque a internet às vezes necessita que se fale isso. Às vezes, quando a pessoa fala que o atleta foi pego no doping, dá a sensação, pelos comentários, de que a pessoa, eu vou falar o português claro aqui, tá? Que a pessoa foi numa biqueira e pegou droga com um traficante e se drogou. Não é isso. Muitas vezes é um remédio que o atleta tomou, um produto para cabelo, que acaba. E aí a Confederação Antidoping, né? Porque não existe meio dopado ou não, né? Você tem que pegar tudo. E o atleta muitas vezes acaba sendo pego no antidoping, acaba sendo suspenso. Para um atleta é muito difícil essa notícia, né, André? Você se prepara muitos anos, treina, muitas das vezes, não vou dizer que foi o caso e nem é desimportante isso agora, mas muitas vezes até por ouvir terceiros, né? Usa esse shampoo aqui, usa esse... Acaba caindo nesse tipo de situação, o que é muito complicado. Para o atleta, acho que o doping, depois da lesão, é disparado a pior situação, né? Eu acho que o doping, né, nesse senso, eu acho que é pior do que a lesão, porque a lesão chega a ser pior. A lesão você ainda fala assim, tudo bem, olha, eu vou tratar, eu tenho um tempo, agora você ser suspenso, não poder mais participar, você passar por aquele período sem poder tá disputando, até porque treinar é uma coisa, disputar é outra coisa totalmente diferente, né, Rafa? Então, com certeza, é uma superação e dificuldade também, né? Porque, como você mesmo colocou, Hugo, às vezes você toma um remédio, às vezes para dor de cabeça, às vezes você vai tomar um analgésico, às vezes você vai tomar alguma coisa e ali tem alguma substância que acaba aparecendo no doping. Então, às vezes é difícil a gente saber esse processo, até porque a gente precisava estar ali atrás dos bastidores, né, Rafa? A gente não pode comentar assim, muito por cima, mas é uma situação muito, assim, eu acho, constrangedora para um atleta. Eu fiz alguns exames, né, depois pós-jogo, para saber se tinha doping, aquela coisa toda. E eu sempre muito assim, sabe, muito, vamos lá, vamos fazer logo, enfim, né? Eu nunca usei nenhum tipo de remédio ou medicamento ou qualquer outra coisa. Então, é muito tranquilo. Mas, às vezes, você numa preparação muito intensa, entendeu? Às vezes, o teu corpo desgasta de uma tal maneira que, às vezes, vem aquelas dores musculares, vem dor de cabeça, entre outras coisas, e, às vezes, você vai tomar um analgésico que, de repente, muda totalmente a situação. Então, a Mauri ali, com certeza, dos 3 ali... É a terceira. É a terceira. Para você, Rafael Oliveira. E é interessante a gente comentar que o doping, ele dá a impressão do trapaceiro, né? Do trapaceiro. Do cara que tá usando de uma substância para burlar, para ser melhor do que o outro. O esporte é uma competição, né? A gente sabe que ali você chega ao limite, você quer ser melhor que o outro. E o doping, ele traz esse quê de trapaceiro, né? Da pessoa que não tem caráter, que faz qualquer coisa para estar vencendo. Como vocês disseram aí, de repente é um shampoo, alguma coisa. E não é nem que a substância em si ela é dopante, ela acaba escondendo outras substâncias. O caso da Mauri foi bem isso também. São substâncias que a federação ela acaba proibindo porque ela pode esconder outras substâncias. Aí sim, essas substâncias como testosterona, essas coisas que aumentam o desempenho. E aí tem todo esse processo de você mesmo, né? Fala, puxa, eu não sou trapaceiro, eu tenho que mostrar para as pessoas que não foi uma coisa que aconteceu involuntária, eu não tive a intenção de roubar ninguém, não tive a intenção de burlar o esporte, eu vou lá e vou dar a volta por cima e vou mostrar que eu sou bom, que eu sou melhor, sem o uso de qualquer outra coisa. Então a Mauri teve
muito disso daí. Ela também tinha conturbações ali no tempo, no seu casamento, ela era casada, o Hugo falou aí sobre um piloto, ela era casada também com um piloto, com o Antônio Pisoni. Tava nesse processo aí de... Tem a questão pro atleta, a questão mental conta muito pro atleta, mental. Né? E aquela coisa mancha, né? Você fala então. assim, né? A questão do doping em si, você fala assim, poxa, manchou a imagem daquele atleta. E você colocou muito bem, Rafa. Parece que eu estou tentando burlar para poder conseguir, né, o melhor resultado. E não é isso. Então a gente precisa entender também um pouco melhor essa situação. Exatamente. Tem tudo isso aí que ela acabou passando, Hugo, e ela foi lá e venceu na modalidade. Para mim, ela é o terceiro lugar também. Terceiro lugar também porque é a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica para o Brasil no atletismo. Medalha de ouro, o Brasil, aliás, que não ganha medalha de ouro no atletismo desde Ademar Ferreira da Silva, e ela conseguiu fazer. Foi nessa Olimpíada que esconderam a vara da Fabiana Müller, não foi isso? Sim. Que patético. Tinha lá a Enzibaeva, que era a russa, que era a primeira do ranking. Salto com vara, né? Salto com vara, né? Que chama? Salto com vara. Esconderam a vara da Fabiana Müller. Ela era a favorita para ganhar a medalha de ouro. Estava disputando pau a pau. Na hora de pular 4 metros e tanto lá, roubaram. Roubaram não, né? Roubaram, isso é um roubo. Roubaram a vara. Roubaram a vara, né? Roubaram a vara dela ali. Tanta coisa para roubar, né? Exato. O atleta só tem essa opção, acabaram roubando a vara. Bom, obrigado demais pelo carinho da sintonia. Tem que tomar cuidado sempre aqui para ler os comentários, porque eu já estou calejado. Você gosta de ler uns comentários ultimamente estranhos, eu não tenho muita sorte. Mas a Luciane Santos está dizendo aqui que parabéns pelo programa. Obrigado demais você que está com a gente até agora. 100 pessoas inscritas no nosso canal, vamos para 200. Taca o dedo no like, vamos embora. Bom, César Cielo e o revezamento 4% do Brasil na Olimpíada de Sydney 2000. A gente vai decidir quem é o quarto lugar. Para você, Rafa Oliveira, o César Cielo é gigante, mas o revezamento 4% também é um negócio absurdo. Vale lembrar que essa prata dos meninos, Lenilson, Claudinei Quirino, o pessoal, essa prata dessa galera é ouro, tá? Porque era os Estados Unidos. Era os Estados Unidos, eram os Estados Unidos que estavam competindo, eles eram antes do Bolt, eles eram praticamente imbatíveis nesse tipo de corrida. Então é gigante também ali, hein, Rafa Oliveira? Dois momentos fantásticos para o Brasil, né? Com toda certeza. E no atletismo, acho que os 100 metros e o revezamento são as provas nobres, assim, né? Quem acaba vencendo essas modalidades ganha um destaque, assim, absurdo. Eu até lembro dessa prova ali, toda aquela questão da passagem do bastão, que você tem que tomar um cuidado, porque se errar na passagem, acabou todo o trabalho que você tem feito ali. E o Brasil foi muito bem, o André Domingos, o Claudinei Quirino, era uma equipe forte, mas assim, não tão... E ainda tem a questão do acaso, né? Não era uma das favoritas. O Brasil não chegou como favorito nessa Olimpíada. Diferente do César Cielo ali, que era o favorito, o Brasil chegou ali como um azarão, comendo ali pelas beiradas, quietinho, fez um revezamento assim espetacular, ganhando essa medalha de prata. Então, para mim, é o quarto colocado aí, o revezamento. Quarto colocado, revezamento. Ângela Moraes. Eu não tenho como não dizer também que o atletismo ali, o 4%. Até porque, Hugo, a gente só vê a hora da medalha, mas principalmente esses esportes individuais e o atletismo é um esporte que não tem tanto apoio, né, de patrocínio. Então não é tão fácil assim você chegar aonde esses atletas chegaram. Eu treinei um tempo em Santo André, então eu peguei toda essa galera aí treinando, desenvolvendo e a dificuldade que esses atletas tinham. Então, com certeza também é superação. É claro que a gente não viu algo assim tão exorbitante em relação a esses atletas, mas com certeza eles merecem estar na quarta posição. Quarta posição, então, para os meninos do atletismo: Claudinei Quirino, André Domingos, Cláudio Roberto Costa, Vicente Lenilson e Edson Luciano Ribeiro, no revezamento 4%, acabaram chegando em segundo lugar. O primeiro lugar moral, que os americanos, inclusive, eles foram pegos no doping, não nessa prova, mas na prova do 4x400, né? Eu acho que foi essa prova, eles acabaram sendo pegos no doping. Então, moralmente, o Brasil é o primeiro colocado. E uma coisa importante de se dizer,
é tão raro o Brasil conquistar uma medalha, como com o Alisson agora em Tóquio, é tão raro o Brasil conquistar uma medalha no atletismo, porque é um esporte individual, é um esporte muitas vezes sem apoio da mídia. O atletismo tem o seu auge, digamos assim, publicitário, nas Olimpíadas, né? Porque é o grande X da Olimpíada, são as provas de atletismo. Então, quando o Brasil consegue ir lá e ganhar uma medalha, assim, mesmo os atletas muitas vezes correndo na rua aí, sem muito apoio, isso é de se louvar, de se exaltar. Então, o que foi feito em 2000 pelos meninos do revezamento 4x100 é absolutamente histórico. E o César Cielo fica ali em quinto lugar, mas vale ressaltar também que é uma medalha de ouro histórica, né? O César Cielo, ele ganhou, naquele momento ele se colocou como o nadador mais rápido do mundo, né? Porque ele ganhou os 50 metros nado livre, que é a prova mais rápida da natação, né, Rafa Oliveira? Sim, é a prova mais rápida, como você bem disse, e talvez seja mais ali badalada do que os próprios 100 metros, porque é uma esticada só, né? É um tiro só, né? Você vai lá e acabou. Acho que E é engraçado que a natação, principalmente dos 50 e dos 100 metros, tem sempre muitos concorrentes, não é? Você não chega ali um ou outro, não. Todos os 8 que chegam na final, eles chegam com chances. Normalmente, os atletas que estão ali no meio da raia, que são os favoritos, são os de melhores tempos, mas você vê o cara da raia 1 ganhando, você vê o cara da raia 8 ganhando, da raia 7. Então é muito equilibrado, assim, é o top dos tops da natação. E o César Cielo fez uma prova fantástica nessa Olimpíada. Ele chegou ali no 100 metros também, mas os 50... Chegou em terceiro, né, nos 100 metros. Mas os 50 ali, ele fez uma prova espetacular. E o Brasil sempre teve atletas, né, nessa modalidade. A gente lembra do Fernando Scherer, né, do Xuxa, do Gustavo Borges. É meio que uma tradição do Brasil. O César Cielo veio para coroar esse ciclo aí vitorioso da natação do Brasil. Primeira medalha de ouro do Brasil na natação olímpica. E aí, Ângelo, Cezão merece ali o nosso elogio, né? Ah, com certeza. Eu acho que é uma modalidade que eu não acompanho muito, mas com certeza foi, como o Rafa falou aí, foi o ciclo, né? Completar o ciclo que já estava vindo aí com excelentes nadadores. Muito bem, pode deixar na geral aqui, produção, para a gente partir para a reta final aqui. Coloca lá está no ar o nosso querido Radar Olímpico. Galera, obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado pelo carinho da sua audiência. 101 inscritos aqui no nosso canal. Obrigado demais, a gente crescendo. Vamos juntos aí acompanhando nossos atletas. Tem muito mais coisa. Lembrando que amanhã tem o PodX com Henrique Guimarães. Campeão olímpico, campeão, né, porque foi em terceiro lugar, igual o Vanderlei também, medalhista olímpico em Atlanta 1996, vai estar com o Henrique da Mix Sports, com a Ale Oliveira, com a Ângela Moraes, falando bastante sobre investimento, sobre a carreira do Henrique. Então, você que está aí no canal, não perca tempo, amanhã às 8 da noite vai estar no ar o podcast, o PodX, tratando tudo sobre a carreira do Henrique Guimarães e sobre os investimentos que ele teve, que ele não teve, as dificuldades. Ele conta lá que no começo da carreira a Confederação de Judô não pagava passagem, tinha que viajar por conta própria, se quisesse ir para disputar fora, e houve um movimento dos atletas para poder mudar isso. O Henrique é um grande campeão, é também embaixador aqui da Mix Sports. Você quer conhecer mais sobre todos os embaixadores da Mix, tem de todos os esportes que você possa imaginar. Segue no Instagram, @mixsports.pro. Obrigado demais pelo carinho da sintonia, obrigado demais pelo carinho da sua audiência. Se inscreva no nosso canal, tem muita novidade vindo aqui na Mix, mas muita mesmo. Quando eu falo muita, é coisa assim que vocês vão saber em breve. Bom, Ângela Moraes, obrigado, forte abraço, boa noite. Obrigado, Hugo, foi muito bom aqui hoje à noite, né? Essa noite foi bem assim gloriosa devido justamente desses resultados da semana passada. Obrigado, Rafa, por fazer nessa parceria aqui, nesse bate-papo, e a audiência, o pessoal acompanhando a gente. Obrigado, Rafael Oliveira. Valeu, Hugo, valeu para a Ângela aí pelo convite para podermos estar aqui falando sobre aquilo que a gente gosta, né? Falando de esportes. Amanhã tem o podcast aí, como você bem disse, a partir das 8. Espero que todo mundo esteja aí ligado. Eu vou estar fazendo um podcast sobre games, acho que mais ou menos nesse horário, mas depois eu vou dar uma conferida lá, vou estar prestigiando, vou estar assistindo.
Que é bom, né, a gente ter informações aí sobre outros esportes, ver de quem tava lá dentro, né? Uma coisa é eu como jornalista falando, outra coisa é o cara que tá lá dentro falando com essa experiência. Então, assistam aí o podcast que a gente vai ter aí amanhã e um grande abraço a todos, obrigado e semana que vem tamo aí junto. Ó, o Vôlei Universitário Oficial tá dizendo, ótimo papo, parabéns. Ele é o Kaká Bissotti. Kaká Bizoc. Bisocchi. É que eu li no português O mesmo. Kaká é um grande técnico e com certeza, Hugo, já aproveita e faz um convite aí pro Kaká. O Kaká que vem entende aqui, muito sobre segunda-feira que vem. voleibol. Pode entrar online também, dá para colocar alguém online aí, não dá, produção? Então, pode entrar online também, participa aqui do nosso programa, manda mensagem para a Ângela lá, para a gente poder participar, vai ser muito legal sua participação. Lembrando que o programa Radar Olímpico é um oferecimento da Mix Sports, a agência que aproxima o atleta do seu sonho e também uma produção da Mix Studio. Quer realizar o seu projeto? Quer tirar o seu projeto do papel, seu podcast, seu programa? Procure a Mix Studio. O Apolo está aqui para te atender, um profissional absolutamente fantástico. Também esteve na produção do programa de hoje. Valeu, Apolo. Ele também manja muito de games, hein? Joga MMA com o Anderson Silva ainda, aquela... Mas o Rafael é games do Mortal Kombat, né? Exatamente, o podcast que eu vou fazer amanhã é sobre Mortal Kombat. Exatamente. Gosta de Mortal Kombat, produção? Bastante? Então assiste primeiro o podcast, depois você assiste tem lá. tempo pra tudo, não vamos depois você coisas, assiste lá o podcast do Rafael Oliveira. Obrigado demais pelo carinho da sintonia, obrigado demais pelo carinho da sua audiência. Voltamos com a ajuda de vocês, com 100 inscritos, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Forte abraço a todos, valeu. Mix Esportes, rumo a Paris 2024.